Excelente domingo para você ligado aqui no canal do Lessa. Bora começar esse domingão bem informado porque temos muitas notícias de Fluminense neste domingo, dia 10 de dezembro. Tá passando rápido, meus amigos. Tá chegando a hora. Quarta-feira é dia de embarcar rumo à Arábia Saudita, uma expectativa gigantesca pela frente. Terça-feira tem Aeroflu, vai ter telão nas Laranjeiras para acompanhar o Mundial. Fiquem ligados que o Fluminense em breve vai divulgar mais informações. E amanhã vai ter uma live especial aqui no canal do Lessa, definindo o horário certinho. Vou passar para vocês para divulgar o vencedor da rifa aqui do canal, de uma camisa personalizada e autografada por campeões da Libertadores. Esses dias eu falei campeões mundiais, né? Já profetizando. Mas fiquem ligados que eu vou divulgar aqui certinho o horário da live. E também, se você ganhar a rifa e não estiver na live, fique tranquilo, porque eu vou informar também nos vídeos seguintes para que o vencedor tenha o seu direito garantido, tá bom? Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre Renato Augusto. Vou trazer aqui alguns detalhes de bastidores que eu consegui apurar, outros que saíram também divulgados por alguns jornalistas. Um texto bacana de um jornalista que eu achei sensacional também sobre Renato Augusto. Informações sobre negociação, uma possível negociação envolvendo John Arias. Aliás, é uma excelente notícia para todos nós. E Caio Paulista, que está sendo comprado pelo São Paulo. O Fluminense vai embolsar um bom valor por isso. Além do Arthur, atacante do Palmeiras, está indo para a Rússia. E isso pode beneficiar o Flu, vou te explicar por quê. Só não esquece, né, como sempre, de dar essa moral no like aqui, de se inscrever no canal do Lessa se você não está inscrito. Deixa aí o seu like, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada do que acontece no Fluminense. E claro, deixe o seu comentário. Toda interatividade, toda forma de interação é muito bem-vinda aqui no canal do Lessa. Então, bora com as notícias. Bom, vou começar trazendo para vocês aqui algumas informações de bastidores que eu consegui apurar sobre essa negociação com o Renato Augusto, que foi muito rápida, né? E por que a negociação foi rápida? Porque havia uma indefinição se ele iria permanecer no Corinthians ou não, mas também havia uma sinalização de que provavelmente já era meio que internamente dado como certo que o Renato não iria continuar. E por que essa negociação foi rápida? Tem alguns motivos. Um deles, dinheiro não foi problema. Ele vai vir para o Fluminense para ganhar um salário inferior ao que ele ganhava no Corinthians. Batia ali talvez no teto de 800 mil. É um salário alto. Lembrando que ele jogou no futebol chinês e lá ganhava mais ainda. Não é que ele vai ganhar pouco no Fluminense, mas ele vai ganhar um salário consideravelmente abaixo do que ele ganhava no Corinthians. Tá? Mas certamente estará ali entre os mais bem pagos do Fluminense. Então dinheiro para ele não foi problema. E ele também, o Renato Augusto, já havia falado para o empresário dele, o Carlos Leite, o seguinte: olha só, se realmente o Corinthians não quiser renovar meu contrato, eu quero ir para o Fluminense. Mas Renato, tem clube... Não quero ouvir, eu quero ir para o Fluminense. Quero trabalhar com o Diniz. Mas Renato, não quero ouvir. Quero ir pro Fluminense. Isso foi determinante. Quando o jogador quer tanto sair quanto chegar, isso faz toda a diferença. Tá? Então era uma vontade dele trabalhar com o Fernando Diniz. E o próprio Renato falou sobre isso recentemente numa entrevista a Placar. Eu vou colocar o trecho para quem não assistiu aqui, que é muito interessante. Ele falando sobre o Fernando Diniz. Eu sempre tive vontade de trabalhar com o Guardiola para poder entender de onde ele tira os espaços, onde ele até ele chegar ao gol, para você entender o processo. Como é o treino dele, você disse? Então, assim, o do Diniz eu acho interessante. Eu realmente acho interessante. É outro que chama atenção igual, assim, né? É um jogo, apesar de ser muito diferente do Guardiola, é um jogo muito posicional. O jogo dele é um jogo muito livre de realmente rodar o jogador. Mas é um jogo interessante e te faz ficar com a bola, te faz... o que está acontecendo, que eu acho que às vezes, hoje em dia, a gente está ficando cada vez menos com a bola, né? O que prefere dar bola para o adversário e marcar o adversário. E a bola é um tesouro do jogo. Então, ninguém faz gol sem a bola. A bola, tudo é a bola, só tem uma. Então, eu gosto muito desses caras que querem a bola o tempo inteiro. Ah, mas teve posse de bola, mas perdeu o jogo. Sim, mas é uma coisa que eu acredito. Sim. Entendeu? Não é só o resultado, é o merecimento. Que você vai merecendo ganhar, vai chegar uma hora que você vai ganhar.
Então eu acredito muito nesse do cara que quer a bola realmente para poder jogar. Então eu gosto muito da ideia dele. Não sei como funciona o dia a dia, mas analisando de fora é bem interessante. Então alguns treinadores que eu acabei não tendo a oportunidade, o próprio Diniz, mas são caras que eu gosto e que eu acho que tem alguma coisa para te agregar. Então mais para frente, se eu tiver a oportunidade de acompanhar o treinamento, essas coisas, com certeza eu vou fazer. Pois é, Renato, vai ter a oportunidade de acompanhar muitos treinamentos. E é o Renato Augusto falando, mas poderia ser o Diniz, né? Essa questão do merecimento, de fazer por merecer, vencer o jogo, de que ter a bola significa ter a bola, de ter mais posse, de dominar o adversário, de atacar mais, significa que você está mais perto de vencer o jogo. Quando você está rondando a área do adversário, significa que você pode até não vencer, mas você está próximo disso. Então é um discurso que casa perfeitamente com o Diniz. Por isso que eu acho que tem tudo para ser um casamento perfeito, Renato Augusto e Fernando Diniz. Tomara que assim seja, tomara que na prática, não só na teoria. Sabe que o futebol é complexo, às vezes, e a gente imagina, uma coisa que a gente imagina vai acontecer, não acontece. Mas eu particularmente, tenho muita fé de que vai encaixar demais. Eu acho que a forma de pensar, a maneira de enxergar o futebol dos dois acho que são conceitos, né, muito parecidos, são visões muito parecidas. Então eu tô acreditando muito nisso, e até porque o Renato também quer ser treinador no futuro. Então para ele já seria uma espécie de estágio. E o Rodrigo Coutinho, comentarista do Sport TV, que aliás é um grande amigo, estudamos juntos, não na mesma turma, mas na mesma faculdade, ele fez um texto muito bacana falando sobre Renato Augusto, essa questão de time titular. É uma coisa que o Diniz combate também, né? O time ideal, o time titular. Já levei até patada dele por causa disso. E é justamente sobre isso que ele aborda aqui nesse texto. Queria compartilhar para quem não leu, acho que vale muito a pena. Ele diz o seguinte: é compreensível, né, a gente querer ter um time titular. Faz parte da nossa cultura do esporte hierarquizar jogadores entre titulares e reservas. Carimbar cada atleta com um selo quase que invariável. Ocorre que há cada vez menos exemplos assim por aqui. Um fenômeno que já é recorrente em todo o mundo. Possuímos o pior calendário entre os países mais relevantes do futebol. Em uma nação de dimensões continentais, gramados irregulares e condições climáticas muito diversas, se joga mais e em menores intervalos do que em qualquer outro lugar. E não há previsão de melhora deste cenário. Dentro de tal realidade, parece razoável definir uma equipe titular do 1 a 11. Não há sequer um time campeão que tenha repetido exatamente a mesma escalação de forma sequencial por pelo menos 30% de uma competição. Talvez o Jorge Jesus no Flamengo 2019 eu acho que tenha conseguido isso, mas assim, realmente é algo muito raro, né? Além das naturais oscilações técnicas e táticas que geram mudanças por opção, há o inevitável desgaste, lesões e suspensões. Pegamos o atual bicampeão nacional Palmeiras como exemplo. Mesmo com a nova formação tática idealizada por Abel Braga, nas últimas 10 rodadas da competição, houve variações. Marcos Rocha, Luan, o trio de zaga é exemplo. E o próprio Fluminense, campeão da Libertadores. É possível dizer que John Kennedy é um reserva ou que o Martinelli seja um titular absoluto? Fato, né? Saindo do Brasil, essa questão fica ainda mais nítida. Qual é o time titular da Argentina, campeão do mundo em 2022? Molina e Montiel se revezaram na direita. Tagliafico e Marcos Acunha na esquerda. Di Maria fez várias funções no ataque. Entrou e saiu da equipe. Lautaro Martínez e Julián Álvares alternam na linha de frente ou podem até jogar juntos. Manchester City, campeão de quase tudo na última temporada europeia. É mais um exemplo. É preciso abolir a narrativa de que somente a repetição de um único time titular gera conjunto e entrosamento a um time. Não se trabalha mais assim. O bom funcionamento de um time hoje vem da capacidade de entendimento dos jogadores em cima de uma filosofia buscada pelo treinador e também do potencial de convencimento e domínio das ferramentas diárias para que os atletas possam absorver tais conceitos. Acabaram os coletivos de mais de uma hora entre titulares e reservas. Tem sido cada vez mais nítido que é necessário ter um grupo entre 15 e 16 jogadores principais em um elenco e eles formarão diferentes times de acordo com a estratégia traçada a cada jogo. O momento físico da temporada, o casamento de características dentro da própria equipe ou encaixe com o adversário. Entender isso é propor debates e questionamentos mais condizentes com o futebol que se pratica hoje,
seja para quem trabalha profissionalmente com esporte ou para quem é torcedor, mas busca entender com mais profundidade as decisões tomadas em sua equipe. É necessário desapegar de dogmas que não fazem mais o menor sentido prático. Renato será titular no Fluminense? Se há um técnico no Brasil que já provou que pode reunir jogadores de menos potência física neste momento da carreira, ao mesmo tempo em uma equipe, este é Fernando Diniz. Mas a leitura da chegada do histórico meia do Corinthians ao tricolor não é essa. É de que o Fluminense amplia e qualifica o seu grupo de utilizáveis em jogos importantes, acrescentando ainda mais as características que o seu treinador prega para o time. Muito legal esse texto do Rodrigo, concordo plenamente com ele. E vale ressaltar uma coisa, o Renato não está sendo chutado do Corinthians. Ciclos se encerram, faz parte, as coisas mudam, né? E às vezes é necessário mudar de áreas. Para mim é o caso do Renato. É um jogador que, pense, vamos supor, o Fluminense está numa semana que tem isso acontece. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Cara, você tem muito mais qualidade para utilizar. O Renato não é titular no Brasileiro, mas pode ser na Copa do Brasil, pode ser na Libertadores. Isso é ter elenco. Isso é ter qualidade à disposição. E sabendo dosar, ele com certeza, sendo trabalhado pelo Filé, que aliás eu esqueci de citar isso, é um outro fator importante também. O Filé pode ajudar muito ele nesse sentido. Acho que o Caio Blois citou isso na matéria dele no Trivela ontem. O Filé pode ajudar muito o Renato Augusto. É um gênio da fisioterapia. Só você vê os jogadores do Fluminense mais experientes, tirando o Felipe Melo, que realmente tem mais dificuldade, porque já está numa idade ainda mais avançada que o Renato. Então, são fatores que, para mim, cai exatamente nisso. Você está qualificando, está colocando à disposição do treinador mais peças utilizáveis para poder mexer no time e manter o time com mais qualidade. Para mim, o resumo é isso. Aliás, outra coisa também que eu esqueci de citar. O Carlos Leite tem uma relação muito boa com o Mário Bittencourt. E isso facilitou certamente a vinda do Renato Augusto. Mas, lembrando que o Carlos Leite também é empresário do André. Então é bem provável que essa situação tenha sido discutida também, a situação do André. É bem provável que o André já tenha uma proposta concreta para deixar o Fluminense. E aí, eles têm uma boa relação. E o Renato já queria, o acerto aconteceu. Vamos falar de Caio Paulista, que está cada vez mais perto de ser comprado pelo São Paulo. Primeiro uma informação do Vene Casagrande ontem, dizendo que o São Paulo manifestou ao Fluminense o interesse de exercer a opção de compra do Caio Paulista. Isso já era sabido há um tempo. O São Paulo já tinha sinalizado que ia comprar o Caio. Faltava formalizar. E o Gabriel Sá, que cobre o São Paulo de perto, diz que o Caio Paulista fica no São Paulo, está cravando. Parcelamento dos 20 milhões de reais ao Fluminense será acertado nos próximos dias. Vejo algumas pessoas questionando o valor, mas retruco com uma pergunta. Você acha no mercado um lateral que entrega o que o Caio entregou nesta temporada por menos de 20 milhões? Cara, assim, quando a gente olha isso, Paulista, 20 milhões de reais. Lembrando que o Fluminense comprou 50% dos direitos econômicos do Caio Paulista, tá? Vale ressaltar isso. O Fluminense comprou 50% do Caio. Tem 50% por $1 milhão e meio de dólares, cerca de 8 milhões de reais na época. E agora, provavelmente, o São Paulo tem que... Isso é uma coisa que eu ainda vou precisar apurar, tá? Mas o São Paulo deve estar comprando 100% do Caio. E aí, o restante dos direitos econômicos do Caio pertencem a Tombense, que é do Eduardo Duran. Então vale ressaltar isso, ou seja, o Fluminense ficaria com metade desse valor, ou seja, 10 milhões de reais. Se o acordo for esse, tá? Não acho também que o São Paulo tá pagando 20 milhões por 50% do Caio, né? Aí seria demais. Enfim, ele foi muito bem lá. Me parece um valor muito alto pro jogador que ele é. Pra mim, tá? Apesar dele ter sido útil, dele ter mostrado valor. Pra mim, parece um valor muito alto. Então, nos próximos dias, provavelmente a gente vai ter a confirmação disso. Mas tá aí o Caio Paulista, né, o Fluminense já pagou um valor alto para ele na época, todo mundo achava, né? E agora ele vai não só devolver essa quantia financeira, como ainda um pouco mais. Então eu acho interessante esse movimento para o Fluminense. Eu acho que é um jogador que se desgastou muito com a torcida e no São Paulo se encontrou. Então, boa sorte para o Caio Paulista e uma excelente notícia para o Fluminense. E
tá de bom tamanho para todo mundo, né? E pra gente encerrar aqui, uma informação importante, o Zenit da Rússia tá praticamente já fechada a venda do atacante Arthur do Palmeiras pro Zenit da Rússia. Aí você vai me perguntar, pô, Lessa, por que você tá falando isso? Que tem a ver Arthur com o Fluminense? Tem a ver que o Zenit era um interessado no John Ares, já tinha feito proposta ao Fluminense pelo John Ares, proposta que foi recusada há um tempo atrás e eles prometiam fazer uma outra proposta. Mas como o Fluminense recusou, eles foram para cima do Arthur Palmeiras e, ao que tudo indica, vão efetuar essa transação por volta de 15 milhões de euros, cerca de 79 milhões de reais, além de 5 milhões em bônus. Tá? Então, se isso acontecer, diminui bastante as chances do Ares, do Zenit, ir atrás do Ares, subir proposta, tentar tirar o Ares do Fluminense. Claro que não é só o Zenit que está interessado no Ares, certamente outros clubes estão de olho nele, mas não deixa de ser uma boa notícia. É uma opção a menos por enquanto, pelo menos, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Ares vai ser muito assediado nesta janela de transferência, sinceramente, pelo jogador que ele é. É a sensação que eu tenho. Tomara que ele permaneça. Beleza, galera? Deixa aí o like, se inscreva no canal do Lessa. Ó, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para Mais Ágil, finalzinho de ano chegando. Se você tá preocupado aí porque tem um monte de coisa para pagar, tem dívida e tá lá com aquela grana retida no FGTS, no seu fundo de garantia, você quer antecipar o valor, essa grana que está lá presa, quer antecipar, quer receber na sua conta em questão de minutos, entre em contato com a Mais Ágil, se informe direitinho, vai ter uma equipe pronta lá para te atender e eles vão te ajudar, beleza? O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e você já vai ser direcionado automaticamente. Um abraço, tamo junto, bom domingo aí para todo mundo.